se puder, eu queria até escutar um pouco das histórias de bastidores. Eu li aqui uma página aqui que em 2002, quando o PT assume o governo, que ele entra numa condição bem endividada, assim, né? Por conta da campanha que foi feita, tudo. Achei interessante isso aí, né? Porque eu lembro que em 2002 o PT ele entra no governo com apoio popular, assim. Muitas pessoas estavam cansadas de tudo que acontecia. O Lula já tinha tentado aí, acho que 3 vezes, até ele conseguir. E entra com apoio popular. As pessoas estavam assim, agora o país muda, agora... Então, assim, poxa, mesmo com apoio popular, o PT gastou muito, assim, para entrar no governo naquela época. A campanha no Brasil, né? Você imagina, eu não sou um especialista nisso, mas é só você olhar quem são os nossos políticos. Pobre não consegue mandato nesse país, né? E o que aconteceu na época, em 2002, o PT faz uma campanha bem mais profissional. Antes era muito na base da militância, do voluntarismo, da camiseta, do boto. Aí contrata a Duda Mendonça, começa uma certa... que sobre alguns aspectos era necessário, mas não precisava tanto. E aí, o que acaba? Sai da campanha, você, nos estados e tudo, você sai com dívida. E os credores começam a vir. Então, toda essa história, o que existia do delúvio, ele mesmo reconhece, eles começaram a arrecadar dinheiro para pagar as dívidas de campanha, o que é caixa 2. É caixa 2. Mas, então, você ia a empresas ou outros e pedia um dinheiro para pagar as dívidas de campanha. Só que isso não dava um mote, né? Por quê? Porque todo mundo fazia isso. Fernando Henrique, todo mundo que fazia. Até o Collor muito mais, né? Então, Sarney. Aí o Lula, no segundo ano, basicamente em 2003, o Lula faz um decreto, famoso decreto do conteúdo nacional, que passou meio que despercebido. Aonde o decreto do conteúdo nacional, eu esqueço, a veieira é um problema, eu sabia até o número desse decreto. É um decreto que diz que as estatais têm que dar prioridade na aquisição de máquinas, nas compras, para empresas que, em similaridade, produzam os produtos nacionais. Esse foi um acordo da Mercosul, não foi não? Onde você tinha que ter produtos com não sei quantos por cento de... Não, isso vem depois. Da taxa. E isso começa a criar problema porque um dos grandes fornecedores, inclusive nas sondas, nas perfurações da Petrobras, era a Halliburton, que era aquela empresa americana, né, e o maior acionista era o Dick Cheney, que era o vice-presidente na época do Bush. Então, eles fazem já uma lista lá, a Cleide tem isso tudo anotado, a nossa coordenadora. E o Brasil passa a figurar em 7 dos 10 itens de risco para os negócios americanos. Que então, isso, velho, que doideira. Eles começam assim, a colocar um alvo na tua, né? Uhum. E aí começa, caso Valdomiro, mas não sei o que, até que surge o mote. E aparece o Roberto Jefferson, que aí é uma história longa para eu contar, porque o Roberto Jefferson... Esse Roberto Jefferson de agora. Robertão, é esse. O Roberto Jefferson entrou meio... atirou na Polícia Federal. O Roberto Jefferson, bomba, ele aparece em cena por causa do acidente que matou o Martinez, que era o presidente do PTB, que caiu naquele aviãozinho lá no litoral do Paraná, e ele assume a presidência do PTB, e já tinha acordos, né, de como tem agora, né? O PTB tinha a agência de Correios, né? Na época, para participar da base do governo, exigiu, e como acontece hoje, tem o Ministério tal, isso, aquilo, ganhou a presidência do Correio. Por isso que tem a tal da CPMI dos Correios, né? O que aconteceu? Quando o Roberto Jefferson assume o lugar do Martinez, as informações eram de que ele queria aumentar a arrecadação mensal lá. E aí,
para aumentar a arrecadação mensal, tinha que mudar fornecedores, de empresas que levam malote, isso, aquilo. E ele chegou para o presidente dos Correios, lá os diretores, disse, olha, quero mais para minha caixinha, que era a história do Roberto Jefferson desde a época do Collor. Um dos fornecedores, que vem à tona depois, era o Carlinhos Cachoeira. Aí o Carlinhos Cachoeira, que não queria perder os contratos, deve ter muito contrato até hoje, armou uma cilada. Que inclusive a Globo televisionou isso. Colocou uns agentes aposentados do SNI lá, contratou uns espião, e os caras foram lá para um funcionário dos Correios, um tal de Marinho, e ofereceram uma propina de R$3.000, coisa assim. Ele pegou aquele dinheiro, filmaram tudo, colocaram em rede nacional, né? Aquilo virou, lembra? Vocês, só quem tem cabelo branco lembra de tudo isso. Virou em rede nacional, reportagem da Veja, isso, aquilo. Como quem negociava os acordos, né, do Congresso, aquilo na época era a Casa Civil, né, era o Zé Dirceu. O Zé Dirceu já tinha rusga com o Roberto Jefferson da época do impeachment do Collor. Eles se pegavam lá. E aí tinha mais alguns acordos para a eleição da Prefeitura de São Paulo, isso, aquilo. E o Roberto Jefferson achou que, quando veio à tona de que os caras que teriam feito o grampo lá e a filmagem tinham passado no SNI, quem é que controlava o SNI na época? A Casa Civil. E foi o Zé que está me sacaneando. Então, dizem as más línguas da história. Aí o Roberto Jefferson decidiu abrir uma metralhadora, inventou essa história do mensalão. E o mensalão existia em Brasília. Quem montou o famoso mensalão em Brasília foi o Sérgio Mota, na época do Fernando Henrique, para negociar o segundo mandato para o Fernando Henrique. Ele montou uma estrutura de mensalão. Eu vivia até em Brasília. Todo mundo sabia que era o mensalão. Aonde não tinha direito da segunda eleição, precisava aprovar aquilo lá. E aí o Sérgio Mota montou uma estrutura que os deputados ali do Baixo Clero iam receber um mensalão. Seriam as emendas de hoje, o mensalão. Tanto era pago pela Petrobras, tanto era pago pela Caixa Econômica Federal, tanto pago pela Petrobras, pelo Banco do Brasil. Cada empresa dessas tinha uma quantia de deputados que tinha que satisfazer. Aumentava o limite de cheque ouro, isso, aquilo. E com isso se aprovou o segundo mandato para o Fernando Henrique. Então isso era a conversa geral dos corredores de Brasília. Aí o Roberto Jefferson, babando de raiva do Zé Dirceu, vai e fala da história, né, do mensalão, isso, aquilo vira um Deus nos acuda, porque todo mundo quer ouvir, quer arrumar um culpado. Aí uns dias depois, só que aquilo detonou o projeto lá, a barganha, que o Carlinhos Cachoeira queria apenas fazer uma ameaça, como ele já tinha feito aqui no Rio com o caso Valdomiro, para continuar com os contratos dele. Aí lembra que o Roberto Jefferson vem com o olho todo preto, assim, com a cara toda... E que ele disse que caiu um armário na cabeça. Nada, é porque como ele chutou o pau da barraca, rodou a baiana, o Carlinhos Cachoeira acabou perdendo, com a bagunça que você fez, o Carlinhos Cachoeira acabou perdendo os contratos. E deu uma educada. Aí ele foi lá fazer a revida, mandou os amigos dele fazer a revida e machucaram o olho do cara. Mas daí já estava no interesse. Por quê? Porque qual era o jogo do Dick Cheney, né, do pessoal que... Porra, esse cara veio, tem respaldo popular, está crescendo, e aí? Como é que vai ser o jogo lá para frente? A gente tem que começar a enfraquecer. Aí eles bombam isso, constrói toda essa história de mensalão, com o Globo, com toda a turma. E o que acaba? Eles, no final... ficam com medo de forçar a barra, porque o Lula tinha, na época, uma base popular que podia reagir. Diz, já que eu não posso ganhar, eu quebro as pernas, eu começo... É a mesma coisa que no time, né? Eu tiro os melhores jogadores, e aí tiram Zé, Genuíno, Gutschen, né?
forçam o governo, dão uma enxugada, uma enfraquecida, o governo, para se manter, tem que negociar com os tucanos, né? Na época com o Gereissati, toda a turma, continuidade. Então, E daí para frente, né? Você joga em 2 lances, tática de guerra. Não vou ter a batalha maior, mas E daí para frente eles vão avançando. Não ganha a guerra, vai fazendo por batalhas. Ganhando a batalha, uma outra. Essa parte que você fala do mensalão, aqui é diretamente ligado a você. É um valor em dinheiro, né? Não em dinheiro em espécie, mas um valor, que no final, se não me engano, esse valor foi repassado para a Rede Globo, não é isso? Olha, para publicidades? Tá tudo... De um banco para a Rede Globo, não seria isso? Na realidade, eles tinham que sair do Caixa 2, que era o que na realidade aconteceu. O que aconteceu? O Delúbio arrecadou, né, com a estrutura do PT, recursos para pagar a dívida e financiar o que o partido precisava no futuro. Certo. Fez alguns empréstimos pequenos lá em Minas, no Banco Rural, no BNB, isso. Mas, se é Caixa 2, é crime eleitoral. Não... Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, não dava bomba. Eles precisavam criar uma estrutura de que tinha dinheiro público e corrupção. E aí, que era aonde é que eles vão? Eles garimpam por tudo. No final, eles pegam o Marcos Valério, que era um velho fornecedor já desde a época do Fernando Henrique, e que fazia umas operações para o Eduardo Azeredo em Minas, e coloca... Eduardo Azeredo nessa época governador. Que foi governador na época e tá. E o que eles aproveitam? Eles pegam um recurso que a VisaNet... no documentário que o Silvio Tender fez, ele explica um pouco melhor isso, tá? Mas a VisaNet era um consórcio de bancos coordenado pela Visa América Latina e Caribe, onde o Banco do Brasil era um dos sócios, certo, via o Banco do Brasil Investimento, né? VisaNet era o nome fantasia da Companhia Brasileira de Meio de Pagamento. Foi uma estratégia que se criou no início dos anos... Final dos anos 90, início do ano 2000, porque na época os cartões de crédito era muito artesanal, muito primitivo, né? Então tinha que ter um sistema online que desse mais segurança e evitasse aquelas fraudes e tal. E a Visa tinha essa tecnologia, ela veio para o Brasil e disse, olha, eu coloco toda a tecnologia para vocês, desde que vocês usem a bandeira Visa. Todo mundo vai ter que ter, o Bradesco vai ter, que era um dos sócios, Bradesco Visa, Banco do Brasil Visa, 26 bancos se juntaram e criaram, então, essa empresa. Isso aí é cartel já, pô. Sim. Depois a Mastercard tenta também. Formaram um cartel, né? E aí, qual era a condição? Para a Visa, era um grande negócio, porque para ela vir e colocar um cartão aqui... Então, todo mundo saía vendendo cartão Visa. Criaram essa empresa, VisaNet, né, onde todo mundo era sócio numa proporção. O banco tinha 32%, o Bradesco tinha 38%, outros bancos menores tinham 4%, 5%. Né, e a Visa Internacional, América Latina e Caribe, tinha o controle disso. Né, ela que coordenava tudo. Montaram um escritório, que depois eu fiquei sabendo, uma empresa em Alphaville, em São Paulo. A partir do segundo, terceiro ano, os outros bancos, a Mastercard veio também e montou um consórcio também. Tá. Porque ninguém era obrigado a só ter o cartão Visa. Sim. Você podia ter 2. Aí a Visa decide fazer o seguinte, numa reunião, diz, olha, agora nós temos competidor, temos que fazer propaganda. Então eles decidiram fazer o seguinte, nós vamos pegar uma quantia que era 1%, se não me falha a memória, da grana que a gente ganha e vamos criar um fundo, uma reserva para gastar em propaganda. Exato. Né? E aí montaram o tal do Fundo de Incentivo VisaNet. Bom, aí diz, bom, e agora, como é que a gente faz? Na hora que você reuniu aquele dinheiro,
pessoal diz, não, eu não vou aceitar que o Bradesco faça a minha campanha porque ele vai puxar mais pro lado dele. Eu não vou aceitar que a Visa faça porque a Visa, aquilo virava uma torre de Babel. Então eles acabaram fazendo o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, cada banco, né, através da sua área de cartão de crédito, gerência de cartão de crédito, vai fazer a propaganda do seu cartão Visa, Visa Bradesco, Visa Itaú, Visa Banco do Brasil, Visa Sul Brasileiro, e vai usar a estratégia dele, não precisa abrir o segredo para o outro banco, que é concorrente, e eu pago. E eu financio. Na mesma proporção que ele tem de ações. Esse é o fundo VisaNet. Então, o que acontecia? Como a DNA fazia propaganda para o Banco do Brasil, ela fazia também propaganda, né, do cartão de crédito. O Dia dos Pais, Dia das Mães, isso, aquilo, vôlei de praia, essas coisas. Copa do Mundo. Eu era diretor de marketing, né? Eu não administrava nada de cartão. Eu apenas, no calendário anual, dizia, olha, temos que fazer uma campanha para o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Criança, utilizando o cartão Visa. Nem sabia onde era a Visa, não passava um centavo por mim, nada. Eu administrava o recurso de marketing do Banco do Brasil. Aí, eles começaram a se bater na cabeça para dizer, mas onde é que a gente encontra agora um dinheiro para dizer que tinha dinheiro público e corrupção? Porque se é dinheiro do Caixa 2, né, e é dinheiro da empresa, de uma hora para outra, eles estatizaram a VisaNet, e aí é que o Joaquim Barbosa faz, e diz, bom, se é dinheiro da Visa e o Banco do Brasil tá junto, é dinheiro público. Caramba, velho, não era estatal e eles estatizaram a empresa. Estatizaram a empresa, estatizaram o dinheiro. O problema era o seguinte, bom, e aí agora, quem é que a gente pega? Tem que pegar alguém do PT. Todo mundo sabia que eu era do PT lá. Até porque eu tinha sido diretor da Previ, isso, aquilo, né? Eu já tinha sido diretor do banco eleito pelos funcionários na época do governo Itamar. Foi o primeira votação que teve, onde os funcionários tiveram direito a eleger alguém para a diretoria do banco. Eu fui o primeiro eleito por voto direto. Mais de 70 mil votos. Pega esse cara. Até porque era conhecidíssimo, na época da campanha contra a fome e a miséria, com o Dom Mauro e o Betinho, eu rodei o Brasil, porque eu era, junto com eles dois, um dos coordenadores e o que tinha mais mobilidade no Brasil. Instalei milhares de comitês nesse Brasil lá fora. Pega esse cara e põe na... Só que aí o que acontece? Fazem a denúncia, fazem aquele escarcéu, né, na televisão todo dia, usam o mesmo método que usaram na época do Getúlio, do Samuel Weiner, da tal da CPMI da última hora, né? E ficam criando notícia, né? E aí o Ministério Público faz a denúncia. À medida que eles vão fazendo a denúncia, tem que anexar documentos que comprovem. Aí manda o Instituto Nacional da Polícia Federal, né, o Instituto de Criminalística, pesquisar tudo aquilo, fazer um laudo, vão lá na VisaNet, pegam, aprendem todos os documentos, não encontram uma assinatura minha. Está lá o laudo 2828, está lá no processo. Aí, eles falam, mas quem era o responsável? Aí o laudo diz, olha, era fulano, belclano, Léo Batista dos Santos, Douglas Macedo, fulano. Meu nome não aparece, nem o nome do Gusquem. Aí a Polícia Federal vai atrás de documentos. Eles pedem para o banco e o banco diz, não, eu não tinha nada que ver, aquele dinheiro não era controlado por mim, a Visa tinha uma diretoria de marketing, tinha uma diretoria financeira, quem decidia, quem pagava, era a Visa. Sim. Aí o Ministério Público, na denúncia, tinha dito que eu mandava pagar. Só que não tem nenhuma assinatura, nada. Aí começa a criar um clinch. Por quê? Porque se não tem dinheiro, não tem crime.
teria que dizer, olha, esse processo é inepto. Não tem dinheiro público. Está mais do que provado. Aí o Joaquim Barbosa e o Antônio Fernando Souza... A Globo não emitiu uma nota de pagamento para isso aí no nome de quem? Claro, porque a Globo emitia a nota lá, campanha VisaNet, Orocar, Banco do Brasil. E a VisaNet pagava. Tá. Mas a Visa ia no CNPJ da Visa. Claro, o dinheiro saía, inclusive, né? Através da agência de publicidade. Porque sempre, né, quem paga, nessas empresas, quem paga é a agência de publicidade. Mas está lá. A VisaNet transferia o dinheiro para a agência de publicidade e a agência de publicidade pagava a Globo, pagava a SBT e assim por diante. Quem era como se fosse uma terceirizada de pagamentos ali, né? Para entender se o trabalho foi feito. Triangulação porque a VisaNet, a agência de publicidade ganha uma comissão sobre o que ela faz. Sim. E quem pedia, para VisaNet repassar o dinheiro para a DNA e depois para a Globo, não era eu, era o diretor e os gerentes da área de cartão de crédito, que não era da minha área. Por isso você não vai encontrar uma rubrica, uma assinatura, nada. Aí eles entram em clinch. Em 2006, quando termina, agosto de 2006, quando a polícia, o Instituto Nacional Criminalístico, começa a entregar os laudos, eles teriam que vir à tona e dizer, ó, essa denúncia é inepta. Mas aí tinha se criado já, aí o que eles fazem? Temos que manter a denúncia. Mas e esses documentos? Agora vai ter a aceitação da... Vamos criar um inquérito, e aí eles criam o inquérito 2474, o inquérito paralelo, depositam todos os documentos que são contra e decretam segredo de justiça. Que só é quebrado quando o Lewandowski assume a presidência. E aí, todo mundo começa, os demais ministros, isso aqui, todo mundo vai pelos informes do Joaquim Barbosa, que seguem a mídia. Aí a Polícia Federal começa a fazer uma investigação, o delegado Zampronha. O delegado Zampronha fica 4 anos trabalhando, praticamente em 2010, 2011, ele entrega um primeiro relatório preliminar, dizendo, ó, tem alguns problemas aqui, porque não tem dinheiro público. O Joaquim Barbosa recebe o relatório e diz... Não vou incluir esse relatório no processo, porque o processo, isso iria atrasar todo o encaminhamento do processo e vou descartar esse processo. Caramba. Então, se você pegar toda aquela... Aí eles criam uma confusão de digitalização, de apensos, de coisas, para ninguém se entender lá dentro. Pô, será que o Joaquim Barbosa era o Moro da vez ali? Então, eu tava pensando nisso, porque ele notoriedade, foi quem construiu, ele foi o Papa que construiu a estratégia para depois... Da continuidade. E ele adorava aquele incensamento. E o pessoal bajulava. Sabe que uma das formas muito fáceis de você... é você transformar o cara em herói. Né? Você vai conduzindo, você vai conduzindo, o cara vai ficando herói, vai ficando importante. Aí ele começava a brigar, xingar todos os outros ministros lá, né? E girava a capa preta. Você acha que isso subiu na cabeça dele na época, Pisolato? Eu lembro que a galera falava assim, meu herói usa capa preta. Sim, né? Esse é o meu justiceiro. Os Batman. Os Batman. E depois deu até uma sequência, lá na frente o Moro também, fã do Batman, né? Só o São Francisco e o Papa Francisco resistiriam uma coisa dessa. O que a gente vê nesse mundo aí. E depois que ele saiu do STF, assim, você chegou a conversar, ter antes dele sair, alguma coisa assim? Nem ele, né? Porque ele achou que seria glória. Qual é o problema de todo esse pessoal? É que se eles não conseguirem colocar a pá de cal, né? Depois a história vai se acomodando e as verdades vão aparecendo, porque a verdade ela sempre conspira. Porque eles têm uma tentativa deles de caiar isso aí para não... Como é que a história da humanidade é sempre assim, né? Vamos fechar o caixão. E esse é o esforço. Você pega, por exemplo, o Aires Brito diz no processo,
Quantos advogados questionam, dizem, mas a VisaNet não é uma empresa pública. Ele diz, mas basta ter o nome brasileiro para ser público. O supermercado brasileiro que tem lá na minha cidade é público. O SBT é a Companhia Brasileira de Comunicação. O Pão de Açúcar é a Companhia Brasileira de Distribuição. Quer dizer, os caras trabalharam numa perspectiva de que, mais ou menos, o que a Gabriela Hart lá e a delegada lá de Florianópolis imaginou, diz, olha, nós vamos pressionar, o reitor não vai conseguir, vai se julgar e ninguém mais fala nesse assunto. A história é um pouco assim. A gente tem dezenas de fatos. Né? Tem alguns, inclusive, que levaram 500 anos. Né? O que aconteceu com o Michelangelo? O que aconteceu com o Leonardo da Vinci? O Leonardo da Vinci, ele chegou num determinado momento que, né, ele fez um pouco o que o Assange fez, né, que eu falava antes do Pierre Rossi e do Assange, né? Chegou num determinado momento que o Assange disse, bom, entre eu morrer aqui, eu vou confessar um crime, e aí eu vou lá para a Austrália. O Pierre Rossi, da Aston, fez a mesma coisa. Para salvar a minha vida, da minha família, eu vou confessar, mesmo que o crime não exista. E aí, né, eu vou voltar para a França e vou salvar a minha família. As consequências que vêm depois, por exemplo, hoje qualquer jornalismo investigativo pode ser criminalizado com base no que aconteceu com Assange. A mesma coisa. O Leonardo da Vinci, ele disse, bom, entre eu ir para a fogueira, o que aconteceu com o Giordano Bruno e as outras, eu vou dizer que tudo bem, que a Terra não gira, né? Mas 500 anos depois, a igreja veio pedir perdão. Ô Marcelão, tinha que entrar com ação com isso aí contra o Estado, você não acha, não? A questão toda é quem é que vai julgar. Depois, quem reconheceu que errou com Leonardo da Vinci não foi o mesmo Papa da época. Mas aí você vai desistir porque, pô, quem vai julgar não vou ganhar. Nós já estamos com um pedido de revisão. Né, pô. Então, ferrou com sua vida. Ferrou com sua vida isso aí. E de quantos mais? Nós tivemos condenações de 42 anos, cara. Destruíram completamente. Teve vários condenados que já não vivem mais. O próprio Gutken, né? Aquele deputado do Paraná também. Eu não sei se você pode falar, se você se sente à vontade, mas